Muito boa noite. Com esse verso ousado que nós começamos o primeiro programa do nosso ano. É com este verso ousado que propõe construir o futuro na ação de hoje. Vamos lá fazer o que será. A gente sabe que a dinâmica de virar a página e começar um novo calendário nos ajuda a reinaugurar dentro de nós as esperanças, os desejos, as vontades, não é verdade? Drummond de Andrade dizia que foi muito inteligente aquele que inventou essa história de Ano Novo. Porque toda vez que nós falamos de Ano Novo, cria-se dentro de nós a expectativa de um novo tempo. Por isso a gente explode os fogos, para demonstrar que alguma coisa está acontecendo. Para que a gente perceba que existe um tempo que está terminando e um outro que está começando. O livro do Eclesiástico nos fala de maneira tão sábia que para cada tempo, para cada dia, o seu sofrimento, a sua luta, existe debaixo do céu um tempo para cada coisa. Tempo de plantar, tempo de colher. É assim que nós usamos o tempo, a nosso favor. Que se a gente permitir que ele se estabeleça como nós, como uma força pesada que nos mata aos poucos, a gente perde a graça de transformá-lo em bênção. E o tempo a cronologia, precisa ser usada como um instrumental de crescimento. Eu passo por ele. Percebo que os meus dias podem ser diferentes. Sou eu que recebo mais uma vez a graça de reinaugurar um tempo na minha história. Porque mudou o calendário. Aí você poderia dizer, padre, mas a vida continua a mesma. A vida é a mesma. As lutas são as mesmas, mas a metáfora do ano novo nos empresta um novo sentido, um novo vigor, para que a gente possa abrir as portas da nossa casa, as janelas do nosso coração, e a gente ter a disposição de começar um novo tempo. Quem disse que você está condenado a morrer do jeito que está hoje? Não, eu não quero pensar assim. Acreditar que em 2011... muitas coisas boas nos esperam, já é uma forma de concretizá-las. Porque aquilo que a gente pensa tem um poder muito grande sobre nós. Os nossos afetos são gestados a partir dos nossos pensamentos. É uma dinâmica o tempo todo. O coração é uma metáfora, os nossos sentimentos são todos produzidos no cérebro, Mas a gente faz essa ligação interessante, cabeça e coração. Aquilo que eu penso, movendo as minhas ações e me possibilitando transformar aquilo que eu sonhei em realidade. É assim que nós queremos começar o ano de 2011. Aqui no programa Direção Espiritual, queremos inaugurar um novo tempo na nossa história. Permita-me mais uma vez entrar na sua casa, falar ao seu coração, estabelecer com você mais um pacto de um ano de trabalho, de missão aqui, concretizada com a sua companhia. Boa noite, seu Christian. Muito obrigado. Quantos anos já estamos juntos aqui? Nós nem sabemos mais, Desde o segundo programa, Você já veio para participar. Quanto tempo tem de programa de direção espiritual? 6 anos? Passou rápido, hein? Parece que a gente está mais jovem, Christian, Eu estou achando você mais jovem. Quando a gente pega os vídeos do passado, Você já observou aquelas fotos suas quando você tinha 20 anos atrás? Você fala, meu Deus, como é que eu tinha coragem de usar uma calça daquela, Uma coisa assim. Meu Deus, como é que eu tinha coragem de usar uma camisa daquela? Um corte de cabelo daquele. É a vida passando. E se a gente quiser, o tempo nos melhora. Graças a Deus. Vou começar lendo um e-mail que fala de velhice, que fala de oportunidade, de tempo novo, que nos foi enviado pela Adriana, lá do Ceará. Ela escreve assim: Padre Fábio, gosto muito do senhor e gosto quando o senhor fala às mulheres de maneira muito especial, às jovens senhoras. Vi esta mensagem, achei muito interessante e queria compartilhá-la com o senhor. Não sou tão jovem como a protagonista, que tem 87 anos. Eu tenho apenas 22. Mas acabo de perceber que estou envelhecendo mais rápido que ela. Conta um jovem universitário que no seu primeiro dia de aula, o professor se apresentou
e pediu que todos procurassem conhecer alguém que eles ainda não conheciam. Ele ficou de pé, olhou ao redor, quando uma mão lhe tocou suavemente no ombro. Deu meia volta e viu uma velhinha bastante enrugada já, cujo sorriso lhe iluminava todo o ser. Ela falou sorrindo: "Oi, meu nome é Rose. Tenho 87 anos. Posso lhe dar um abraço?" O moço riu e respondeu com entusiasmo: "Claro que pode." Ela lhe deu um abraço e ele imediatamente perguntou: "Por que a senhora está na universidade numa idade assim tão jovem, tão inocente?" Rindo, ela respondeu: "Estou aqui para encontrar um marido rico, casar-me, ter 2 filhos e logo me aposentar e viajar." "Eu falo sério", disse ele. "Quero saber o que motiva a senhora a enfrentar esse desafio já nessa idade." Rose respondeu gentil: "Sempre sonhei em ter uma educação universitária e agora vou ter." Depois da aula, ambos caminharam juntos por um longo tempo e se tornaram bons amigos. Todos os dias, durante os 3 meses seguintes, saíam juntos da classe e conversavam muito. O jovem universitário estava fascinado em estudar aquela máquina do tempo. Ela compartilhava com ele a sua experiência, a sua sabedoria, e durante o curso, Rose se fez muito popular na universidade. Fazia amizades onde quer que fosse. Gostava de se vestir bem, se alegrava com a atenção que recebia dos outros estudantes, e ao término do último semestre, ela foi convidada para falar na festa de confraternização. Naquele dia, ela deu a todos uma lição inesquecível. Logo que a apresentaram, ela subiu ao palco e começou a pronunciar o discurso que estava preparado de antemão. Leu as primeiras frases e derrubou os cartões onde estavam os seus apontamentos. Frustrada e um pouco envergonhada, se inclinou sobre o microfone e disse simplesmente: "Desculpe-me, eu estou muito nervosa. Não vou poder voltar a colocar o meu discurso em ordem. Assim, permitam-me simplesmente dizer-lhes o que hoje sei." Enquanto todos riam, ela limpou a garganta e começou: "Não deixamos de brincar porque estamos velhos. Ficamos velhos justamente porque deixamos de brincar. Há alguns segredos para manter-se jovem, ser feliz e triunfar. Temos que rir e encontrar o bom humor todos os dias. Temos de ter um ideal. Quando perdemos de vista o nosso ideal, começamos a morrer. Há tantas pessoas caminhando por aí que já estão mortas e nem sequer sabem. Há uma grande diferença entre estar velho e amadurecer. Se vocês têm 19 anos e ficam um ano inteiro sem fazer nada produtivo, se converterão em pessoas de 20 anos. Se eu tenho 87 anos e fico por um ano sem fazer nada de útil, completarei 88 anos. Todos podemos envelhecer. Não requer talento nem habilidade para isso. O importante é amadurecer, encontrando sempre uma oportunidade na mudança. Não me arrependo de nada. Nós de mais idade geralmente não nos arrependemos do que fizemos, mas sim do que não fizemos. E por fim, os únicos que temem a morte são os que trazem no coração o remorso." Terminou assim seu discurso e cantou a música Rosa. Pediu a todos que estudassem a letra da canção e a colocassem em prática em suas vidas. Rose terminou seus estudos e 1 semana depois da formatura morreu. Mais de 2.000 estudantes universitários assistiram às honras fúnebres para render tributo à maravilhosa mulher que lhes ensinou com seu exemplo que nunca é demasiado tarde para chegar a ser tudo o que se pode e deve ser. Bonito, né? Aí a Adriana escreveu assim ao final: "O importante não é acumular muitos anos de vida, mas adquirir sabedoria em todos os momentos que os anos nos oferecem. Afinal, envelhecer é obrigatório, amadurecer é opcional." É uma realidade, né?
Porque todos nós envelhecemos, não tem como. A gente estava brincando aqui que nós estamos mais novos, mas está todo mundo envelhecendo. Aqueles amigos que antes eram lúcidos, de repente começa a trocar as datas, né? Começa a trocar os nomes, começa a repetir as mesmas histórias, é igual a minha mãe. Conta a mesma história 300 vezes, aí ela, quando ela olha para aquela cara de todo mundo animado ouvindo a história assim, ela fala, eu já te contei isso, bem. Aí descobre que já contou, mas faz questão de contar de novo. É a vida. O processo do envelhecer é natural da condição humana, né? Há algumas pessoas que encaram isso como perda, há outras que descobrem que é um ganho, e que pode ser um ganho. Essa semana mesmo a gente estava conversando que é muito importante na vida a gente desenvolver hábitos, mesmo na juventude, que combinem com a velhice. Sabe por quê? Porque se a gente está apenas acostumado com as coisas da juventude, da mocidade, se a gente não começa a criar hábitos que depois sejam próprios da idade da maturidade, nós não vamos ter o que fazer depois. Ser jovem demais é um problema. Você precisa começar a adquirir alguns hábitos que possam ajudar no seu processo da velhice. A leitura, por exemplo. Quando a gente descobre na adolescência, na infância, na adolescência, na juventude, quando a gente aprende a cultivar o hábito da leitura, você já está garantindo um bom tempo de qualidade para a sua velhice. Porque qual que é a minha grande reclamação? Muitas vezes não ter tempo de ler tudo o que eu quero. Não é assim? Depois que você já está mais velho, meu amigo, que você já diminuiu naturalmente o seu número de compromissos, que a vida foi ficando mais leve para você, é o tempo de ler tudo que você não pôde ler ao longo da vida. Aí, ocupando a cabeça, o coração fica muito distraído. Quando a cabeça está bem ocupada, o coração se aquieta. Agora, se a gente não tem o hábito da leitura, é natural que depois a gente vai ter uma dificuldade muito grande para ficar à toa. Não é? Você vai achar que o tempo está comprido demais para você preencher com tudo aquilo que você quer. Então, envelhecer requer arte. Bons hábitos na juventude ajudarão a sua velhice ser mais qualificada. Por que a gente insiste tanto no exercício físico, na atividade física, na boa alimentação na juventude? Porque a construção muscular da juventude é que vai fazer com que você seja um velhinho mais flexível, sem tantas dores na coluna. Por quê? Porque está com a musculatura bem fortalecida, está com uma lombar bem fortalecida, para a sua coluna não sofrer tanto a idade da maturidade. Então, aquilo que a gente cuida hoje repercute depois na vida. Por isso que viver, a gente precisa ir pegando os bons hábitos da vida, para que quando nós estivermos nesse período de mais lentidão, de menos pressa, a gente não se desespere. Então, é por isso que no início do programa nós cantamos, vamos lá fazer o que será. Então eu, Padre Fábio, hoje estou construindo o velhinho que eu vou ser, que eu espero ser um velhinho um dia, né? Espero que eu não morra jovem. Mas estou construindo agora a minha velhice. Como? Na minha estrutura física, eu estou ajudando a envelhecer melhor, a ter mais qualidade. Na alimentação, nos meus hábitos, né? Ser um homem de oração, ser um homem adepto da leitura, da reflexão. Que isso a gente vai ficando mais aguçado, minha gente. Eu sempre digo, eu comecei a escrever cedo. Mas se hoje eu pudesse voltar no tempo, eu acho que eu publicaria o meu primeiro livro aos 50 anos. Por quê? Porque depois dos 50, a sua lucidez para olhar para o passado é muito maior. A gente se arrepende menos, né? Do que disse. Porque você vai estar mais centrado, é o momento da sua vida em que você tem mais instrumentais para analisar, mais maturidade, mais sabedoria. Isto é, se a gente viver bem, se a gente construir bem o momento futuro, o futuro no momento presente. Amadurecer é muito mais que envelhecer. Você pode ter um homem de 80 anos imaturo. Porque o que é o amadurecimento? O amadurecimento não é o acúmulo de tempo em nós, mas é o acúmulo de experiências. Quando a gente não descobre
a sabedoria no processo da vida, nós vamos ser uma pessoa sem graça, sem discurso, sem ter muito o que dizer, sem ter muito o que acrescentar. Eu sempre gostei muito, ela disse no início do e-mail, né, Adriana, que eu gosto de me dirigir sempre com muito respeito às pessoas de idade. É verdade. Se hoje eu pudesse ter, se eu pudesse cuidar, ter uma instituição que pudesse cuidar de alguém, eu escolheria cuidar de velhos. Eu tenho um prazer imenso em estar com velhos. Por quê? Porque eu desde criança sempre fui assim. Minha mãe sempre fala isso. Desde pequeno eu gostava de conversar com as pessoas de mais idade. Porque é muito interessante você ouvir a vida realmente vivida. É uma literatura muito concreta, né? Uma pessoa contando a sua história, contando a sua vida, contando o seu passado, como era, como deixou de ser, como foi sendo modificado. Isso é muito enriquecedor. E ao ouvir os velhos, eu vejo direitinho, eu percebo o quanto é determinante para a qualidade da velhice a sabedoria. Porque é bom você conversar com uma pessoa sábia. Não é verdade? Todos nós temos necessidade de encontrar gente sábia pela vida. Porque o sábio é aquele que tem um pouco mais que inteligência. Inteligência para resolver um problema matemático, muitos nós temos. Mas muitas vezes uma questão da vida, olhar para ela com profundidade, olhar para ela com fecundidade, nem sempre a inteligência basta. Aí a gente pode distinguir aquele que é muito inteligente e aquele que é sábio. Às vezes a gente encontra muito inteligente e muito sábio. Às vezes encontramos muito inteligente, mas não tão sábio. Ou às vezes nós encontramos muito sábio, nem tão inteligente assim. Já ouviu falar de Curadarse? Curadarse era um padre que, segundo a tradição, aquilo que chega até nós, era um homem que tinha muita dificuldade de aprender. Tinha muita dificuldade de aprender o latim, tinha dificuldade de aprender a teologia. E o que ele fazia? Ele ia atender confissões. Só que lá, atendendo às confissões, aquele homem que não era brilhante na inteligência, era brilhante na sabedoria. Porque aconselhar uma pessoa requer muita sabedoria. Não é verdade? Dar um conselho, interferir na vida do outro, requer uma sabedoria muito grande. Mas onde mora a bendita da sabedoria? Ela mora na oportunidade que nós temos de construir dentro de nós uma vida. Ela mora nessa oportunidade de encontrar pelo caminho aquilo que nos ensina. A história que eu tenho contato, que vem morar dentro de mim. Aquela vida que eu encontrei, que mexeu tanto comigo, veio morar dentro de mim. Isso é sabedoria acumulada, né? Quando você não passa de qualquer jeito pela vida, nem pela vida das pessoas, pela história das pessoas. Você começa a recolher os exemplos vividos, os acontecimentos, você extrai aquilo, como se nós pegássemos uma cana e fizéssemos sair todo o caldo, porque sabemos que o açúcar está ali. É como se nós pudéssemos, então, amassar bem essa vida que nós vivemos, para a gente poder extrair até a última gota de sabor. Aí a gente guarda aquilo dentro de nós. A gente vai ficando mais sábio à medida em que nós temos o coração aberto para viver, para poder trazer o aprendizado que essa vida tem, e a gente acomodar isso dentro de nós e você usar. À medida que você vai vivendo, evitando os mesmos erros do passado. Então meu pai cometeu tal erro, então hoje eu vou modificar a minha atitude. Ontem eu conversava isso com um amigo meu, ele estava dizendo para mim assim: padre, é verdade que nós trazemos os pecados dos nossos antepassados? Eu falei, eu não diria para você que nós trazemos os pecados dos nossos antepassados. A gente pode trazer no nosso DNA, né, nas nossas constituições, nas nossas configurações psíquicas, as influências dos erros, as consequências das coisas ruins que aconteceram no passado. Agora, nós podemos
equilibrar isso e permitir que fique dentro de nós de um jeito diferente. Eu não quero que os erros dos meus antepassados determinem o meu presente. Então eu corto. Eu tenho consciência deles, eu sei que eles agiram assim, mas eu não quero continuar agindo da mesma forma. Só assim que nós podemos quebrar, né, aquela cadeia de maldições, muitas vezes, que nós trazemos dentro das nossas estruturas familiares. É aquela velha história. A criança que foi abusada sexualmente, que foi vítima de pedofilia, tem uma chance muito grande de se transformar num pedófilo no futuro. Por quê? É quase que uma resposta natural da vida, né? Então, a agressão que eu sofri, eu cometo contra alguém também. É uma maneira que eu tenho de fazer justiça, né? De maneira estranha. Como é que eu faço, então? Quebrar, eu não vou fazer com os meus filhos aquilo que o meu pai fez comigo. Esta é uma regra que você pode adotar. Então, se o seu pai cometeu erros com você, se ele foi muito duro com você, se você sabe que aquela atitude dele lhe causou mal, lhe fez muito mal, você vai tentar purificar aquela ação para que só extraia o valor dela. Então, ser rude é um valor? Às vezes é. Mas você pode ser rude de outra forma. Você pode ser duro, né? Na educação com os filhos, você precisa ser muito duro, muitas vezes. Mas você não precisa ser agressor. A sua dureza na atitude, na exigência de atitudes, não precisa ser uma agressão à vida do seu filho. Então você vai purificando, você vai modificando, você vai acumulando, você vai exercendo a sabedoria que o acúmulo da história lhe trouxe. E aí você não envelhece, né? Você fica mais sábio. A gente fazer com que a nossa experiência pelo tempo possa ser sempre favorável na nossa atitude. A vida que a gente viveu não precisa nos condenar. Ainda que a gente tenha motivos de sobras para a gente querer se condenar. Porque pode ser que a gente tenha errado muito mais que acertou. Mas a gente não precisa fazer prevalecer os erros. Nós podemos muito bem selecionar isso, jogar fora o que não valeu a pena e dar um start de maneira diferente, né? Acolher esse novo tempo, essa nova oportunidade. Hoje, por exemplo, nós estamos tendo a graça de começar um novo tempo. 2011 está apenas começando. Mas nós podemos viver essa dinâmica do ano novo todos os dias. Todos os dias você pode interpretar-se assim: hoje eu estou apenas começando. Não tenho que morrer condenada por aquilo que eu não fiz de certo ou por aquilo que eu fiz de errado, né? Não preciso morrer me condenando pelo passado. Então eu assumo hoje a oportunidade de um novo tempo na minha vida. E aí o ano é novo de verdade. Não é só o calendário que muda, mas é a gente que muda também. Isso é muito importante. A gente mudar, a gente evoluir, a gente avançar, a gente purificar tudo aquilo que está dentro de nós, para que, ao purificar, o tempo se transforme em sabedoria. A idade se transforme em amadurecimento. Porque amadurecer é o grande objetivo de todo ser humano. Estar maduro significa estar mais coerente, estar mais inteiro, para que a gente possa viver a vida com um pouco mais de coerência.